Certo, vamos lá pessoal, tudo jóia? Para quem não conhece, né, eu sou o Luiz, aqui da PowerTIC. Também está aqui o Rodrigo Demetrio, né, da PowerTIC também. E a gente faz um trabalho aí já tem uns 2 anos junto ao Mautic, né, com a comunidade do Mautic Brasil. Né, a gente administra a comunidade e a gente passa o dia trabalhando exclusivamente com o Mautic e o WordPress, né? Muito mais com o Mautic do que com o WordPress. Eu particularmente trabalho testando, né, as ferramentas, integrações com o Mautic, inclusive essas versões betas, né? Acompanho ali o desenvolvimento da comunidade, ou pergunto sempre que eu posso alguma coisa para os programadores lá que desenvolvem, né? E acaba ficando um pouco por dentro do que vai vir na versão 2.11, na 2.11.1, tem bastante coisa também nela já, que vai vir futuramente aí, na 2.12, e a gente traz para a comunidade, né? Sempre que a gente pode fazer o webinar, que a gente traz para a comunidade essas novidades, né? E também mostra o que a gente já vai poder usar. Né? Essa versão beta, a gente não recomenda que use ela em produção, né? A gente não recomenda que você utilize aí o beta no seu dia a dia mesmo, aí, porque ele apresenta alguns erros, né? Eu mesmo já encontrei alguns bugzinhos aqui. E ela é beta justamente para isso, né? Para que a gente teste ela, você instala num outro ambiente, testa ali o que tiver que testar, principalmente os recursos que você mais precisa. Né? Nossa, Luiz, eu uso o Focus, né? A versão 2.10.1 apresentou um bug, né, em relação ao Focus, que foi corrigido nessa versão 2.11. Então, a gente testar, né? A gente olhar ali o que realmente é importante para o meu uso do Mautic, eu coloco nesse beta, eu vejo se esses recursos estão realmente funcionando, aí sim a gente coloca em produção. Aqui na Particle a gente faz isso com todos os nossos clientes. Alguns clientes a gente não chega nem a atualizar. A gente fala, olha, você usa tal recurso, então bug na versão. A gente não vai atualizar para você, porque senão você vai ter problema, né? Então a gente faz essa curadoria, né, do Mautic do cliente, e a gente não atualiza caso o cliente use algum recurso que esteja com problema. Essa é a nossa função aqui em relação a novas versões, novos releases do Mautic, né? No nosso próprio Mautic, a gente trabalha um pouco nesse sentido de colocar para rodar no nosso próprio Mautic, para daí realmente testar, fazer ali nosso teste de mesa, né? Testar o recurso, ver se deu algum bug, ver se o resultado foi o esperado mesmo. Aí eu publico na comunidade, pessoal, ó, saiu uma versão nova, espera aí que a gente vai falar, porque a gente já faz um teste muito rigoroso aqui também nesse sentido. E esses vídeos que a gente grava para a comunidade, muitos deles, né, assim, são justamente para auxiliar aí o dia a dia, né, para vocês poderem ter uma noção do que vai vir do Mautic, né, e eu fiquei muito animado com a versão 2.11, porque foi acho que desde da 1.3, da 1.4, acho que a versão 1.4 do Mautic, ela mudou muita coisa no Mautic, né, então assim, foi uma versão que impactou muita gente. Desde então, eu acho que essa versão 2.11 é a que mais impacta, pelo número de pequenos ajustes que eles colocaram, e são recursos pequenos, mas que fazem toda a diferença. Né? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, que às vezes você olhando no changelog, você olhando assim no nosso post, no blog da PowerTIC já tem, né, o post do Mautic 2.11, e você olha e você fala assim, ah, Luiz, mas é pouquinha coisa, teve 4, 5 novos recursos, mas esses recursos são recursos que a gente espera eles há muito tempo mesmo. E realmente vão mudar algumas coisas muito importantes que eu vou tentar mostrar nesse webinar para vocês, tá certo? Vamos começar aqui pelos contatos, que aqui entra acho que o principal recurso dessa versão do Mautic 2.11. Esse Mautic meu aqui é um Mautic de teste, né? É um Mautic que a gente usa para destruir ele, para testar recursos, né? Eu coloquei aqui esse beta do 2.11 nele. Eu coloquei aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho 2 contatos que são inválidos, né? Olha o e-mail, né? O e-mail é um e-mail inválido, ele não é um gmail.com, né? E aí que entra, acredito, na minha visão, o principal recurso desse Mautic 2.11. Eu poder criar uma campanha e lá no meu opt-in, na minha campanha de opt-in, ou uma campanha até antes do opt-in, eu poder verificar assim que o lead entrar no meu Mautic, eu vou validar se o e-mail dele é válido. Se o e-mail dele for válido, eu deixo esse lead continuar a trajetória do meu Mautic. Se o Mautic disser que o e-mail é inválido, eu posso até mesmo remover esse lead da minha base. Eu não quero ter leads inválidos. Eu prefiro ter um lead frio, que é aquele cara que o e-mail dele existe, mas ele interage muito pouco comigo,
do que ter um lead inválido. Não, o lead inválido vai gerar bounce, ele vai atrapalhar minha reputação, vai atrapalhar as minhas métricas. Lead inválido ele só atrapalha, ele não tem um motivo dele existir na sua base. E essa principal recurso do Mautic 2.11 é a capacidade dele testar o e-mail para você. Ele faz 2 testes, inclusive acabou de sair um post no nosso blog que fala sobre esses 2 testes. Ele valida se esse e-mail aqui, se esse domínio existe. O gmail.com existe, que a gente usa, a gente sabe. Mas será que o gmia.co existe? A primeira validação que ele faz é se esse domínio está registrado, se existe na internet esse domínio. Se não existir, ele já marca que o lead é inválido. Se existir, ele faz uma outra verificação, que aí é a mais importante de todas. O domínio é válido, por exemplo, mas esse domínio, esse site, ele não possui um sistema de e-mail. Ele não possui um servidor de e-mail conectado nele. O cara não usa lá um Zorro, não usa um G Suite, não usa o Office 365. Simplesmente o domínio existe, é um domínio registrado, mas está abandonado. Então ele faz essas 2 verificações, se o e-mail existe e se esse domínio, se o domínio existe e se esse domínio realmente pode receber um e-mail. Né? Se cair na condição negativa, a gente vai ver aqui na campanha, eu posso criar uma campanha para remover automaticamente esse lead. Esse lead não vai nem receber o meu e-mail de opt-in. Eu não vou nem continuar com ele na minha base. Então é um recurso muito interessante. Assim, eu gostei muito de ter isso. Né, nesse sentido de eu poder observar o meu lead já no meu opt-in, e se o Mautic decidir que esse lead é um e-mail inválido, é um domínio inválido, ele não existe, ele não pode receber e-mail, eu já removo o cara ali. Né? Hoje, a gente tem um problema na PowerTik, né, dos clientes que entram, que a gente fala assim, nossa, Luiz, eu estou com muito bounce, a gente faz um acompanhamento rigoroso nesse sentido. Agora, com esse recurso, eu vou conseguir já na ponta do formulário lá, assim que o lead entrou, a gente já vai poder criar a campanha para remover esses leads inválidos da base do cliente. Né? Eu vou reduzir muito o meu número de hard bounces, que são os piores bounces. Né? No blog da PowerTik também tem um artigo explicando a diferença entre soft bounce e hard bounce. O hard bounce é esse domínio que não existe, ou é o domínio que existe e não pode receber e-mail, ou é um domínio que existe, pode receber e-mail, mas o e-mail, o usuário que eu enviei não existe. Né? Isso é o que mais atrapalha a sua reputação. O Gmail, o Hotmail, todos os outros provedores, eles vão diminuir muito a sua reputação caso você envie muitos hard bounces. Quem utiliza aí o Spark Post, o SendGrid, o próprio Spark Post ou o SendGrid, a Amazon também é bem rigorosa, eles podem excluir a sua conta baseado no número de hard bounce que você tem. Então é tão sério que é esse problema. Então o Mautic resolveu otimamente o problema para a gente, né? Ele conseguiu dar uma luz no fim do túnel. Lógico que não é 100%, né? Nunca vai ser 100% alguns recursos, né? Mas, putz, 90% tem certeza que é. Né? E já vai ajudar muito mesmo você já matar ali aquele lead no comecinho, sabe? Ele nem chegar, por exemplo, a receber um opt-in seu. Isso vai ajudar muito a sua reputação, a confiança que você tem na sua base, as suas métricas, né? Porque nada adianta você enviar 1000 e-mails e 10% desses 1000 são hard bounce, né? E esse parâmetro do mouse ele não pega o soft bounce, né? O padrão do mouse de gerenciamento de bounces, tanto a API quanto a caixa de entrada monitorada, ela vai resolver para você a questão do soft bounce. Os soft bounce são problemas temporários. Então a caixa de entrada do seu contato está cheia, ele está migrando o site dele de DNS, de servidor, ficou lá 2, 3 horas instável, naquelas 2, 3 horas você acabou enviando um e-mail para ele e o e-mail voltou. Ou por algum outro motivo, talvez o domínio está temporariamente indisponível. O soft bounce é um problema que pode ser resolvido. Né? O Mautic ele vai tentar enviar 3 vezes um e-mail, né, para o seu contato, até realmente marcar esse contato como um hard bounce. Fala assim, olha, eu tentei 3 vezes entrar em contato, não consegui, então a partir de agora não entro mais em contato com ele. Né, o Mautic ele trabalha desse modo. Então a gente vai conseguir ter mais confiança na base, ter mais recursos que vão auxiliar aí a inserção de contatos na base. Vamos ver na campanha como é que fica isso? Eu criei uma campanha simples aqui. Aqui vocês já vão ver um novo recurso do Mautic também, que é um recurso mais de usabilidade,
que assim que eu abrir uma campanha, eu já posso vir aqui e pré-visualizar a campanha. Olha só, eu não preciso mais editar a minha campanha para poder ver a estrutura dela. Né? Eu trabalho no suporte do Mautic na PowerTik, né? Muitas vezes no dia acontece de cliente que entra na campanha sem querer e apaga sem querer alguma coisa, mexe sem querer em alguma coisa, mas ele só queria visualizar a campanha, ele queria olhar a campanha dele e sem querer apertou ali e apagou. Então isso aqui vai resolver uma infinidade de problemas do Mautic. Né? Você vê que o lead entra no segmento opt-in, né? Ele passa por uma validação chamada o e-mail é válido. Se o e-mail não for válido, eu vou excluir esse contato. Se o e-mail é válido, eu vou aplicar uma etiqueta nele de e-mail válido, por exemplo. Então, uma campanhazinha simples, aqui vai entrar todos os leads, aqui eu faço essa verificação do e-mail válido, excluo o contato se ele já é inválido e aplico uma tag de válido nele, caso positivo, né? Aí sim, o meu opt-in, por exemplo, vai pegar todos os leads que passaram pela validação, né? Eu posso continuar minha campanha aqui e montar um opt-in nela. Então, um pequeno detalhezinho simples ali do Mautic, né? Ele vai ajudar aqui essa única validação aqui vai ajudar muito a sua reputação, o número de e-mails que você envia, vai reduzir o número de e-mails inválidos que você envia, vai reduzir sua taxa de bounce, né? Você vai conseguir ter mais tranquilidade em relação à qualidade da sua base. E esse preview aqui, né, que mostra aqui a campanha sem você ter que abrir, editar necessariamente a campanha, né? Deixa eu só resumir aqui. Aqui a gente for editar a campanha, aqui no Mautic, você vai ver que tem essa validação, né? Você pode nomear como você quiser ela, né? Vamos supor, o e-mail é válido. Se o e-mail for válido, eu vou continuar aqui com o meu opt-in, eu vou enviar um e-mail perguntando lá, fulano, por favor, confirme a sua inscrição na minha lista. Se ele clicar no link confirmar, aí realmente ele vai começar a passar a receber minha newsletter. Se o e-mail não é válido, eu já vou apagar o lead. O Mautic tem, né, a ação de excluir o contato, né? Ele exclui mesmo todo o contato e o histórico dele da sua base. Né? Ele fala que essa ação não pode ser desfeita, né? Usá-la com cuidado. Mas nesse caso específico, se o e-mail é inválido, o domínio é inválido, ou o domínio não pode receber e-mail, eu já vou excluir mesmo. Eu não quero essa pessoa na minha base. Essa pessoa me atrapalha. Então é muito, muito legal, né, eu ter esse recurso de poder validar esse e-mail. Né? Eu vou reduzir até custo usando aí esses validadores de e-mail. Outro detalhe, né? Quando você importar um contato, o Mautic também vai realizar a validação. E você pode importar o contato e já aplicar uma campanha nesses contatos que você importou. Né? Desse modo, você já aplica ali a validação antes mesmo de enviar algum e-mail para eles. Então, a gente tem muito a comemorar nesse sentido do Mautic oferecer isso dentro da ferramenta para que eu não tenha que contratar um serviço externo para realizar essa tarefa e eu poder aplicar essa inteligência na minha campanha. Né, no meu opt-in aqui, ó, 5 leads entrou na minha base, eu já separar ali os bons dos ruins, né, e realizar, nem chegar a realizar um opt-in com ele. Vocês que estão começando a utilizar o Mautic aí, vocês vão ter muito a comemorar futuramente, quando sua base expandir 30 mil contatos, 50 mil contatos, quando você fizer uma campanha que, infelizmente, tem muita gente que erra mesmo o e-mail, às vezes vai digitar correndo ali, fica tão animado com o vídeo da campanha ali, né, com as chamadas ali da campanha, que acaba ficando meio entusiasmado e escreve o e-mail errado. Né, beleza, vai pegar isso aí. E tem também aquele pessoal que quer sacanear, né, que eles vão lá e vão digitar o e-mail errado mesmo, para poder pegar o seu e-book ali, assistir o vídeo e acabar prejudicando vocês, né. Ainda na campanha, eu vou criar aqui uma outra campanha. O Mautic 2.11, ele seria assim, um recurso muito aguardado, que é a opção de eu poder trocar o proprietário do contato. Aqui, ó. Atualizar o proprietário do contato. Nesse meu Mautic aqui eu tenho um usuário só, né? Mas, por exemplo, né, o seu lead passa pela sua campanha, sua primeira campanha, recebe lá diversos e-mails, você vai monitorando ele ao longo do tempo, né?
Aqui na PowerTik a gente tem um curso de automação de marketing que a gente explica para você como é que você pode aplicar esses conceitos, né, no Mautic, de nutrição de lead, de apresentar a empresa, apresentar um produto, até que realmente esse lead seja pronto para que você efetivamente possa realizar uma campanha de marketing mesmo com ele, né? Você possa tentar vender para ele. Antes de vender, ele passa por um processo, né? E no nosso caso da PowerTik, por exemplo, o lead ele começa com o Rodrigo na parte de apresentação, na parte de vendas, na parte comercial. Com o tempo, esse lead passa para mim, do suporte técnico, do pós-venda. E no caso do Mautic agora, eu posso, com o tempo, vir aqui e trocar o dono desse contato. Então, o lead recebeu fez a parte de venda, ele comprou, adquiriu o nosso serviço, né? E a partir do momento que a gente marcou que ele adquiriu o serviço, a minha campanha vai trocar o proprietário desse contato do Rodrigo para mim. Né? E assim que ele entrar aqui na minha lista, da lista do Luiz, eu vou realizar as minhas campanhas com ele. Então é um meio automático de você passar o lead entre vendedores aí da sua empresa, entre consultores da sua empresa, né, os estágios. Olha, Luiz, assim que a pessoa entra, ela passa pelo atendimento, ela recebe uma série de e-mails do atendimento. Ao final dessa série de e-mails do atendimento, que são e-mails didáticos, e-mails de nutrição, e-mail de educação do lead em relação à empresa, você mostra o portfólio, tudo. A partir do momento que ele chega no final dessa campanha, eu mudo o dono desse lead. Ele deixa de ser do atendimento, ele passa para vendas mesmo. Aí assim que ele entrar no departamento de vendas, o dono desse lead, o seu usuário lá, que é o responsável por fazer vendas, esse lead vai entrar em outras campanhas. Então, assim, é um recurso simples, é uma simples ação, assim como aquela que a gente viu ali da validação de e-mail, mas que vai mudar muito o modo que a gente faz campanha no Mautic. A gente não precisa mais recorrer a plugins externos, a gente não precisa mais fazer nem gambiarra ali no banco de dados para poder associar um contato ali a um usuário, um contato a um usuário do Mautic. E outra, né, pessoal, o que muda na prática nisso, né? Não só no conceito de segmentação, você saber quem que é o dono do lead, mas quando você cria um e-mail no Mautic, você pode definir a assinatura e o remetente para que seja o dono do lead. Então, se o dono do lead é o Rodrigo Demétrio, a assinatura que vai para o lead é a do Rodrigo Demétrio. O remetente do e-mail é do Rodrigo Demétrio. Assim que a minha campanha atribuir o lead para mim agora, para o Luiz, o remetente vai ser o Luiz e a assinatura vai ser do Luiz. Você consegue fazer o lead entender que ele mudou de estágio, sabe? Ele mudou de atendente, mudou a pessoa que está falando com ele. Isso é bom, né? Isso é bom para sua campanha, para ele ver que a sua campanha está bem evoluída, né? Ainda aqui nas campanhas, né, o Mautic ele otimizou o recurso de visitação de página, está bem mais assertivo, né? Ele mudou as consultas no banco de dados para que ele detecte mais páginas visitadas, mais padrões de página visitada. No Mautic 2.10, ele inseriu essa decisão de eu poder validar se a pessoa, assim, eu poder validar, né, qual dispositivo que a pessoa está utilizando para acessar o meu site. Então, por exemplo, se você oferece um aplicativo para iPhone, você pode validar na sua campanha se a pessoa naquele momento está utilizando um iPhone. E aí você vai enviar um e-mail para ela, ou você pode exibir um Focus para ela, uma mensagem na tela para ela, dizendo, olha, baixe nosso aplicativo na App Store. Ah, o usuário está baixando o Windows, ele está no Windows, né? Vamos supor, eu vim aqui, ele está usando um desktop da marca, sei lá, Asus, né? Enfim, você pode pôr qualquer marca aqui, ó, tem uma infinidade de marcas, né? Caso você queira usar. O sistema operacional que está usando o Windows. Então, o seu usuário está num desktop, o Windows, você pode exibir um pop-up para ele, você pode enviar um e-mail depois para ele, falando, olha, você já baixou o nosso aplicativo do Windows 10 aqui na Windows Store? Então, a sua campanha vai ter uma inteligência em cima dos dispositivos que o usuário está acessando naquele momento. Né? Isso para a gente que trabalha com marketing, a gente que enxerga essa utilização de dispositivos, que é muito comum hoje em dia, é muito interessante você disparar esses gatilhos. Né? A pessoa acessou no celular,
você vai disparar para ela conteúdos baseados no celular. A pessoa usa muito o desktop, o seu focus muda, o seu e-mail talvez seja diferente, o conteúdo do seu e-mail seja diferente, o pop-up que você vai exibir no celular ele é um pouco menor, no desktop você já consegue colocar um vídeo junto, um pouco maior. Então você consegue separar melhor os seus ativos de campanha baseado no próprio comportamento do seu usuário. Aqui nas condições, né, a gente viu aqui a opção do o e-mail válido, né? O proprietário do contato também. Então, assim que entra na campanha, você verifica quem que é o proprietário do contato. É o Luiz ou é o Rodrigo, por exemplo? E caso seja o Luiz, você pode executar algumas ações. Caso seja o Rodrigo, você pode executar outras ações. O Mautic, ele agora permite, né? Você fazer isso daí. E as condições também aqui do dispositivo, né? Existem decisões e existem condições, né? Tem as duas opções nas campanhas agora. Isso desde o Mautic 2.10 e agora aprimorado no Mautic 2.11. Aqui em ações, né, além da ação de adicionar a empresa, alterar a campanha, enviar e-mail, né, você tem a opção agora de enviar o e-mail para o usuário. Né, então você pode enviar um e-mail para um usuário. Por exemplo, né, no nosso caso aqui da Partic, nosso onboard, a gente manda alguns e-mails para o lead, para o nosso novo cliente. Eu mando uma vez, eu mando a segunda vez. Na terceira vez, se ele não abrir a terceira vez, o Mautic manda um e-mail para mim. Luiz, é um e-mail padrão, né? Luiz, ó, fulano de tal não abriu o e-mail da senha dele, por exemplo. Então, você consegue automatizar, criar uma automação da sua campanha em alguns aspectos mais simples, né, de você enviar e-mails para os seus leads, mas também você pode informar um vendedor, você pode notificar o atendimento, você pode enviar um e-mail para alguém dentro da sua empresa alertando algum comportamento desse lead. Então o Mautic ele ficou bem interessante. Aqui na opção de você enviar um webhook, né, por exemplo, né, a gente tem uma integração com o Slack. Então assim que você quiser enviar uma mensagem para o Slack, para o seu Slack ou o Slack da sua empresa, um canal específico do Slack da sua empresa, a gente tem um pluginzinho que integra com o Mautic. O Mautic, agora a turma do Mautic, o timeout agora ficou muito mais customizável, né? Às vezes você está enviando tanta mensagem para o Slack que o seu Slack trava. O próprio Slack ele dá um tempo, né? Então você pode vir aqui por 90 segundos de timeout. O Mautic vai enviar a mensagem para o Slack, por exemplo, vai esperar 1 minuto e meio até o Mautic dar como timeout. Também é um campinho, é um recurso bem simplesinho, mas que vai fazer toda a diferença para quem trabalha com integrações, né? Muitos clientes nossos que trabalham com integrações também vão se beneficiar desses recursos, né? Outro ponto legal, pessoal, aqui no Mautic, em formulários, é que agora você pode solicitar para o seu lead realizar um upload de um arquivo. Então, além dele poder preencher o nome, o endereço, o telefone, o time favorito dele, você pode pedir, por exemplo, para ele poder enviar a proposta, um currículo, de acordo com suas campanhas aí, né? Se você dá um curso, por exemplo, olha, envia para a gente que o exercício que você fez. Né? Se a pessoa tiver algum arquivo que ela queira compartilhar com você, ou se ela precisar enviar realmente algum arquivo para você, ela pode vir aqui e utilizar o campo file, né? Então, vamos colocar aqui um e-mail, um campo e-mail. Aqui O Paulo perguntou se a gravação vai ficar disponível. Vai sim, viu, Paulo? Ainda hoje a gente vai realizar o upload da gravação, tá? Olha lá, a gente vem aqui e coloca o e-mail. Vou validar aqui se o e-mail existe. Vou validar. Eu vou pôr a opção para o usuário poder enviar um arquivo para mim. Vamos supor, arquivo. Eu vou validar aqui, né, que o campo é obrigatório. E olha que legal, eu posso permitir, eu posso criar uma whitelist, né, as extensões permitidas, para não correr o risco da pessoa enviar um exe, um sh, que são arquivos executáveis, né, pode prejudicar o meu servidor, sim. Né, por exemplo, a pessoa fala assim, Luiz, eu preciso que você me envie um PDF, eu posso vir aqui e deixar só a opção PDF preenchida. Qualquer outra extensão de arquivo que a pessoa for enviar, ela não vai conseguir enviar nesse formulário aqui. Em outro formulário, você pode solicitar um doc, uma foto, um GIF, não sei. Vamos supor, quem trabalha em agência pode solicitar um arquivo para o cliente,
um arquivo zip, né? Então você vem aqui e cria uma lista branca dos seus arquivos, né? Você vem aqui e cria quais são as extensões que eu vou permitir. E o tamanho máximo, né? Aqui na interrogaçãozinha, na dica, nesse nosso servidor de teste, né? O Mautic diz que a configuração do servidor vai ser de 2 megas. Então, eu só posso enviar um arquivo de 2 megas. Eu venho aqui e coloco 2 megas. Para a pessoa não enviar também um arquivo gigantão e atrapalhar lá depois o meu espaço com o servidor. Né? Você vem aqui e põe a opção de anexar. Olha lá, vamos salvar esse formulário. Exemplo, anexo. Eu vou vir aqui, vou salvar esse formulário. E o interessante, pessoal, e aqui também fica o alerta. Lá, eu venho aqui, eu coloco meu e-mail, por exemplo, luisof@gmail.com. Fica o alerta que se você excluir esse formulário, aqui, vamos pegar um arquivo thumbnail aqui, por exemplo, ó, thumbnail do tempo que a gente desenvolve aqui, eu vou enviar. Acho que ele vai enviar aqui. Se eu remover o formulário, o Mautic remove o arquivo também. Eu tenho que ficar muito atento a isso. Olha lá, arquivo obrigatório. Eu coloquei um arquivo PNG e no meu formulário eu coloquei que eu só vou aceitar um arquivo PDF, né? Então eu vou lá no meu formulário. Então tem um JPG ali que é mais fácil. Lá no meu formulário eu posso habilitar as extensões. Aí viu que a validação não permitiu que eu enviasse o arquivo, né? Ele não é do tipo que eu falei que eu quero. Então vem aqui na propriedades e coloco JPG. Agora o Mautic vai permitir que eu anexe ali a imagem. Arquivo obrigatório. Agora vai. Então, se você remover, eu acho que é um bugzinho, hein? Vamos remover o obrigatório do arquivo que ele vai enviar. Se você remover o formulário, ele apaga o arquivo, né? Fica muito atento a isso. A gente falou, né? Tem muita gente que gosta de criar formulário e depois vai lá e exclui o formulário. Não faça isso. Também não acho necessidade de fazer isso, né? O formulário não ocupa espaço ali, né? Você pode muito bem ter olha lá, PNG. Caramba, hein? Não é nem JPG, nem PDF. Então a gente consegue validar o arquivo. Interessante isso, porque PNG. Você viu que funciona, né? A validação. Porque enviar arquivo para servidor, pessoal, é muito complicado. Se a pessoa enviar um arquivo SH, agora foi. Se a pessoa enviar um arquivo SH, que é um arquivo shell, né, que executa o servidor Linux, que roda o Mautic, se ela enviar em um exe, se ela enviar um arquivo potencialmente perigoso, um arquivo de macro, não sei, um arquivo VB, um arquivo PHP, ela consegue ter acesso ao seu servidor. Então essa validação, essa opção de você ir ali e colocar só a mesma extensão, por exemplo, PDF, JPG, PNG, GIF, JPEG, você vai limitar para que o Mautic não receba nenhum outro arquivo que não seja esse. Aqui, para você poder ter acesso a esse arquivo que o Luiz aqui enviou, é só você vir aqui, ó. No histórico do lead, na linha do tempo do contato, vai ter aqui a opção, ó, arquivo, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai baixar o arquivo para mim. Aí eu venho aqui, eu posso visualizar o arquivo, né, do Mautic, nesse caso aqui, uma landing page do Mautic. Então você consegue buscar esse arquivo, né? Ou você pede para o assim, cliente, me envia, preenche esse formulário aqui para mim, ó, esse arquivo do Word, encaminha aqui nesse formulário para mim. Às vezes você vai solicitar ali a nota fiscal da pessoa, ou seja, diversas opções, né, de uso de um envio do anexo, né? Muito interessante uma grande vitória para a gente da comunidade que utiliza o Mautic, né? Outra opção, nas landing pages aqui do Mautic, vamos pegar aqui o Blank mesmo. Agora, quando eu coloco aqui eles modificaram, né, todo o editor aqui, né, do Mautic, ficou muito mais fácil de utilizar. Aqui na PowerTik a gente gosta muito de utilizar o editor do Mautic mesmo, né, para landing page, para e-mail, a gente pede para os clientes para que os clientes utilizem. Os botões também, tanto o botão de landing page
Eles melhoraram muito a codificação desse botão, do tamanho dele, né? O botão ficou mais responsivo, você poder mudar a cor, tudo. Antigamente dava muito problema, né? Esses botões, tanto do landing page quanto os botões de e-mail, eles trabalharam muito em cima do código desses botões para resolver esses problemas aqui. Os gated vídeos também, né? Agora, você monta uma landing page e você quer que o seu lead, ele... Aqui não. Você quer que o seu lead assista esse vídeo, só que em algum momento ele vai ter que preencher um formulário dentro desse vídeo aqui para poder continuar assistindo o vídeo. Né? A gente tem um artigo no nosso blog também que explica, né, os gated vídeos, depois vocês busquem lá no nosso blog. Então, assim, é mais uma forma, você vem aqui, escolhe o formulário que você quer exibir no vídeo, você põe o tempo que você vai demorar para que esse vídeo assista. Vamos supor, você colocou um vídeo de 10 minutos e você quer que no terceiro minuto esse vídeo vai ser pausado e enquanto a pessoa não preencher o formulário, ela não avança com o vídeo. Então, mais uma adição, mais um componente que recebeu muitas melhorias na versão 2.11 foi o Gated Video. Né? Aqui, né, as imagens com legenda, o cartãozinho aqui, né, que eles chamam de imagem card, né, caso você queira pôr a foto do seu e-book e uma descrição embaixo. Né, os botões de redes sociais também foram, os share buttons aqui, baseado no que você configurou no Mautic, né, lá nas integrações do Mautic, você configura Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, ele vai exibir aqui os botões baseado nas suas configurações, né? Os botões de seguir as redes sociais também. Você vai poder modificar aqui, ó, os valores. Esses componentes existentes aqui no Mautic, que já existiam nas versões anteriores, todos receberam melhorias na versão 2.11. Né? E tem deixa eu colocar aqui, que é o conteúdo dinâmico. Também, né, você pode já aqui no próprio conteúdo dinâmico exibir conteúdo dinâmico nas suas landing pages, né? O conteúdo dinâmico para a web, né? E aqui no conteúdo dinâmico para a web, eu vou mostrar para vocês, aqui nos conteúdo dinâmico. Até essa versão, né, muita gente não usa o conteúdo dinâmico, muitas vezes por não entender o que é um conteúdo dinâmico, né? Acredito que a maioria que também não utiliza e muito que não utiliza o conteúdo dinâmico, né? A gente vem aqui, por exemplo, a gente marca que é um conteúdo dinâmico baseado em campanha, não? Ele fala, não. O que é um conteúdo dinâmico, pessoal? Só para vocês terem uma noção. Eu quero exibir um banner no meu site, no site da Quartic, por exemplo, na minha sidebar ali, só que eu só quero exibir esse banner para os leads que possuem mais de 100 pontos, por exemplo. Aqui no meu lead scoring, aqui nas minhas pontuações, eu só quero que quem tem mais de 100 pontos veja esse banner. Ou no caso de um webinar, vamos supor que eu fiz um formulário de captura e eu capturei ali os leads que vão assistir o webinar aqui com a gente e eu só quero que essas pessoas entrarem no site da Quartic e no dia do webinar eu quero exibir um link para ela. Olha, aqui está o link do webinar para você poder assistir. Quem não preencheu o formulário do webinar não vai ver esse botão. Só quem preencheu esse formulário. Isso que é o conteúdo dinâmico. É um conteúdo que vem do Mautic e vai para o seu site, baseado nas condições que você impõe. Então, por exemplo, eu vou exibir um teste, uma mensagem de teste no site da Quartic, só que eu só vou exibir essa mensagem, por exemplo, para quem fez o opt-in. Se a pessoa não realizou o opt-in ainda, o double opt-in, ela não vai ver essa mensagem. Eu só quero exibir para as pessoas que possuem o estágio cliente. Quem não possui estágio cliente não vê o cupom de desconto fixo na barra lateral, não vai visualizar ali os botões que eu coloquei de fale comigo, agende uma reunião. Enfim, o conteúdo dinâmico é um conteúdo que sai do Mautic, pronto, você configura aqui no editor do Mautic esse conteúdo, você não formata ele no seu site, né, você preenche ele aqui. Você pode pôr vídeo, você pode pôr imagem, você pode inserir uma tabela, você pode pôr um código customizado HTML mesmo que seja, você pode pôr um formulário, você pode pôr o que você quiser aqui, né? Os tokens todos disponíveis. Ó. Ah, você quer exibir o nome do usuário.
na, olá, bem-vindo, Luiz. Nossa, mas como que ele sabe que eu sou o Luiz, né? Porque o Mautic identificou lá pelo tracking que eu sou o Luiz e exibiu a mensagem, olá, Luiz, para mim. Né? Então, você consegue, né, no nosso curso lá do PowerTig Academy, a gente vai desmembrar mais, né, o conteúdo dinâmico e como que você pode aplicar ele no seu dia a dia, no seu website. Por exemplo, o lead, você oferece e-books e você quer ocultar do seu site os e-books que o lead já baixou. Então você pode criar uma sidebar, por exemplo, e nessa sidebar você vai exibir todos os seus e-books. E somente, só que a condição que você colocou é a seguinte: só vai exibir o conteúdo dinâmico se ele não baixou o e-book. Se ele já baixou esse e-book, eu não vou exibir mais a capa do e-book, por exemplo. A pessoa já baixou, não tem por que eu exibir aquele e-book de novo para ela. Então você consegue conversar, fazer o mount e conversar com o seu website. Né? Nem tanto com o seu lead, né? Mas diretamente com o website. Então esse conteúdo dinâmico é muito pouco explorado. Essa versão do Mount 2.11 recebeu diversas melhorias também para quem trabalha com conteúdo dinâmico, né? No sentido de otimização de código, de velocidade, está muito mais rápido para exibir esse conteúdo. Ele é carregado via Ajax. Então você carrega o seu site e o script de tracking do Mount que depois carrega o conteúdo dinâmico. Era um pouco demorado, né? Agora ficou muito mais rápido esse carregamento, né? Usando o próprio cache do Mautic, o sistema de cache do Mautic. Então quem utiliza esse recurso vai se beneficiar muito. E quem não utiliza ainda, quem está novo, quem começou a mexer agora com o Mautic, não vai ter as dores que quem já utilizava anteriormente teve, né? Vocês vão ter um produto muito mais refinado em mãos, né? Um recurso muito mais refinado em mãos. Aqui na landing a gente passou, o formulário a gente passou, ativo não recebeu nenhuma modificação. Os ativos são muito simples também, né? Os segmentos também, por enquanto, não recebeu. No Mautic 2.11.1, a próxima versão, quando sair a gente vai fazer o webinar também. Aí sim vai vir alguns recursos bem interessantes aqui de segmentação para o Mautic, né? Mas vamos repassar aqui pelos mais importantes e alguns também que receberam algumas melhorias. Não tem recurso novo, mas tem algumas melhorias. Por exemplo, ó, um dos campos aqui do Mautic é esse daqui, ó. Aqui, ó. O referrer da URL. Para quem não sabe o que é o referrer aqui da URL, eu coloquei um link no site da PowerTik. Quando você clicar nesse link e for para uma outra página, o referrer é essa página anterior que você estava. Então eu postei um link no Facebook para encaminhar vocês aqui para o GoToMeeting. Se eu verificasse aqui no Mautic, quem visitou a página do GoToMeeting, o referrer ia ser facebook.com. Então eu consigo saber a origem do meu lead, da onde que o meu lead veio. Por quê? Você faz anúncio no Facebook, você faz anúncio no Google, você faz anúncio no Twitter, você faz anúncio em sites parceiros. Você quer saber, olha, esse lead aqui, qual foi a origem dele? Então o Mautic agora permite que eles refinaram um pouquinho essa consulta para saber qual foi a origem daquele acesso. Foi o Facebook? Foi o anúncio que eu fiz no Google? Foi o meu perfil no LinkedIn? Ou foi de um blog, de um guest post que eu fiz num blog de um parceiro e o visitante gostou do meu post lá e clicou no meu link e visitou a minha página? Eles melhoraram essa verificação. Também melhoraram a verificação se a pessoa visitou uma página específica vindo de um e-mail que você enviou. É muito comum, você fala assim, nossa Luiz, eu tenho um artigo no meu blog. E aqui na PowerTik, quando a gente publica um artigo no blog, 1 ou 2 dias depois, eu espero para ver quem que vai acessar tudo, e eu não envio o artigo para quem já acessou, e eu marco também, no cadastro da pessoa, se ela já visitou algum artigo do meu site através de um e-mail. Então, esse segmento aqui, ele permite que eu faça isso. Vamos falar, Luiz, eu tive 50 acessos da minha página. Aí eu pergunto para você, tá ok, mas quem que acessou a página através daquele e-mail que você enviou? Agora é possível você saber isso daí. E aqui também teve mais uma, quer ver? Que teve uma melhoria. Né, você pode segmentar aqui o sistema operacional que a pessoa está utilizando. Né, cadê? A origem é das tags UTM, né? É um pouquinho diferente do referrer, né? O referrer
eu não tenho como modificar. A origem eu posso customizar. Então quem usa aí as tags UTM vai se beneficiar desses novos filtros de segmento, essas melhorias de filtros de segmento, né? Aqui no e-mail, a gente tem agora todas essas opções de e-mail, né? Olha lá. Eu vejo quais são os contatos que têm e-mails rejeitados, ou seja, tem bounce, né? Quem são as pessoas que cancelaram a inscrição na minha lista. Aqui é o campo e-mail mesmo, né? Vamos supor, o e-mail da pessoa. A quantidade de e-mail lido. Existia um bug nesse segmento, também foi corrigido nessa versão. Agora ele conta direitinho o número de e-mails lidos. Isso aqui, pessoal, é um dos principais fatores para que vocês identifiquem os spam traps. Pesquisa no nosso blog, vocês vão ver um webinar que a gente fez há um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, onde a gente fala sobre spam traps. Um spam trap, ele não abre e-mail, ele é um e-mail existente, é uma armadilha, né? É uma armadilha, é um e-mail existente, não gera bounce, se você enviar o e-mail vai ser recebido, só que eles não abrem e-mails. Então, os spam traps, como que você sabe se a pessoa é um spam trap ou não? Depois que você enviou, né, 5 e-mails para a pessoa, quantos e-mails a pessoa abriu? Ela abriu 1, então não é um spam trap. Então, depois que você enviou X e-mails, você faz um segmento e fala assim, olha, para todo mundo que eu já enviei 10 e-mails, por exemplo, para ter uma taxa boa de amostragem ali, quem não abriu nenhum. Então, considere aqueles contatos como spam traps. Eu sou assim, eu sou rigoroso nesse sentido. Se eu mandei 10 e-mails, a pessoa não abriu nenhum, eu já vou lá, já marco como spam trap, eu não envio mais. Eu removo da minha campanha, não quero saber. Se a pessoa quiser, ela entra de novo depois. Mas eu não posso atrapalhar a minha reputação, eu não posso atrapalhar as minhas métricas por causa de pessoas que não abrem e-mails e tão pouco, muito menos, por pessoas que podem ser spam traps. Então esse pequeno parâmetro aqui de segmentação vai auxiliar vocês nisso. Outra coisa também que é a data da última atividade, na versão 2.10, 2.10.1, o Mautic não estava registrando abertura de e-mail. Ele só registrava page hit. Então agora também a última atividade, tanto faz, se a pessoa preencheu um formulário, abriu um e-mail, visitou a sua página, o Mautic vai atualizar o campo data da última atividade da pessoa. Isso aqui é para você saber qual foi a última vez que a pessoa interagiu com algum conteúdo seu. Seja um post no blog, seja um e-mail, seja o que for. Né? A opção das categorias também é interessante. Né? Quando você cria... você pode, quando você cria e-mails, landing page, atribui categorias para ela. Né? Então você vai poder segmentar também essas categorias. Por exemplo, aqui na Particle a gente tem uma categoria que é o inbound, que são as pessoas que estão em processo de inbound com a gente ainda. A gente tem uma outra categoria que é o onboard, que são pessoas que viraram clientes e eles estão num processo de aprendizagem com a gente aqui. Então eu tenho categorias para agrupar esses contatos. Né? Aqui na tela de contato, né, na tela de contato aqui do lead, deixa eu abrir aqui, vou abrir o Luiz aqui mesmo. Não houve nenhuma mudança radical, né? Para quem não acompanhou na versão 2.10, o Mautic ele inseriu um log de auditoria do contato. O que é esse log da auditoria? Ele vai mostrar tudo o que aconteceu com esse contato, de uma maneira mais sistemática. Então, por exemplo, hoje, às 8h47 da manhã, esse contato foi identificado. Depois, às 8h47, ele preencheu um formulário. Então, assim, o campo e-mail foi modificado, né? Que eu estou preparando aqui para poder fazer a apresentação. Então, você consegue visualizar sistematicamente o seu contato em termos de auditoria para saber quem foi que mudou a informação. Nossa, Luiz, eu tenho uma integração com o HubSpot ou com o Pipedrive e por algum motivo o Pipedrive modificou aqui os dados do meu contato e mudou tudo e está tudo errado. Aqui na auditoria eu vou conseguir ver quando que foi modificado isso, qual era a informação antiga e qual é a informação nova para que eu possa vir aqui e corrigir. Já acontece muito isso às vezes, mesmo de acontecer falha do sistema. Não é impossível acontecer isso.
mas o Mautic dá uma solução para você, que você pode ver o dado anterior, você copia, cola e corrige lá o e-mail, o nome da pessoa, a empresa que a pessoa trabalha, enfim. Essa auditoria vai ajudar você a ter uma segurança sobre a sua propriedade de dados, né? Sobre a consistência dos seus dados. A aba integrações aqui vai mostrar todas as integrações que esse lead faz parte. Por exemplo, você configurou o Pipedrive, você configurou o Facebook, você configurou mais algum outro sistema aí de notificações, por exemplo. Então, quando você abrir esse contato aqui, ele vai mostrar que o Luiz, ele está associado com o seu Pipedrive já. Em algum momento você associou o Luiz ao seu Pipedrive para que o Mautic possa sincronizar as informações entre Pipedrive e Mautic. O Luiz também já fez algum login em redes sociais, utilizando o Facebook dele, por exemplo. Vai aparecer aqui que o Luiz possui uma conexão com o Facebook e que o Luiz também assinou as notificações do seu OneSignal. Então vai aparecer aqui que o Luiz também o Luiz é um contato que possui ali a associação com o OneSignal no seu Mautic. Então você consegue visualizar aqui dos seus plugins do Mautic quais são os plugins que estão conectados ao seu contato. Esse contato específico. Muito legal isso aqui, pessoal. É um recurso muito interessante. Para quem trabalha aí com as integrações do Mautic, né? Muita gente usa, a gente sabe que muita gente usa mesmo, né, essas integrações, e fica bem legal aí. O editor de e-mail do Mautic, eles estão desenvolvendo o tão esperado compressor de código e o inliner do e-mail, né? A gente vê muita gente, até no nosso processo de onboard aqui, quando a gente começa a falar com os clientes, tudo, que eles cometem o primeiro erro de copiar um modelo do MailChimp, por exemplo, e pegar esse modelo do MailChimp e colocar aqui no Mautic. Ontem teve uma comunidade, uma menina lá que era esse o problema dela, né? Ela estava recebendo uma mensagem do sistema de spam dela que tinha tags perigosas ali no e-mail dela. Aí você olhando no próprio print que ela colocou, tinha MailChimp no meio da história lá, sabe? Então, assim, esse problema de você colocar tags específicas, tags perigosas, ou de você copiar um template do MailChimp que possui muito CSS, né, possui tags que não são tags válidos HTML, são tags de template do MailChimp. Que o MailChimp, na hora que for enviar esse e-mail, ele vai compilar aquilo ali e vai trocar aquela tag por algum recurso específico. Se você pegar esse código e colocar no seu Mautic, você está prejudicando muito sua campanha, prejudicando sua reputação, prejudicando sua entrega. Por quê? Porque esse código não foi feito para o Mautic. O Mautic está trabalhando ativamente, eles estão trabalhando ativamente em criar um linter, né? O linter é o termo que utiliza para você poder validar a estrutura, a semântica de um código, para ver se aquele seu e-mail ele está correto, tecnicamente correto. E também realizar um inline do CSS, né? Aqui na Particle a gente tem uma ferramentinha nossa, que quando a gente desenvolve tema ou quando o cliente manda um e-mail para a gente vai lá e passa por ela, que eu vou pegar todos os CSS do seu e-mail e vou aplicar mesmo na sua tag. Não vai ter mais o CSS, vai ter o inline, aquele estilo inline nas tabelas, no seu código. Esses dois pequenos detalhes fazem o Spam Assassin, que é um sistema que verifica spam, goste ou não da sua mensagem, e isso influencia na onde a sua mensagem vai ser posicionada. Ah, Luiz, mas minhas mensagens só vão para a caixa de promoções. Por quê? Porque ele já achou CSS no e-mail, ele achou um HTML que não era para estar lá no e-mail, achou um monte de coisa no e-mail, vou pôr aqui em promoções. Ah, Luiz, está indo para o spam. Aí você vê, tá tudo certinho, só que o cara usa tags antigas, o cara usa tags do MailChimp, ele usa tags que não tinham que estar ali. Por isso que está indo para o spam, o seu e-mail. Então, o Mautic 2.11, ele abriu uma conexão, uma API, para que os desenvolvedores possam aplicar esse linter e possam aplicar esse inline nos e-mails. É um recurso puramente de dev, né, de programador. Mas é interessante porque nas próximas versões, com certeza, vai vir algum recurso para a gente poder usar em relação a isso. Né, usar efetivamente, né, vamos supor, eu poder compilar o meu e-mail aqui na própria tela, assim como a gente faz hoje, né, aqui na aba avançado. Vamos supor, você vem aqui, você monta um e-mail no blank, né, hello world, hello there, sei lá, e tem essa opçãozinha aqui, ó, versão texto simples. A maioria esmagadora das pessoas não gera essa versão aqui. O Spam Assassin não gosta disso. O Spam Assassin ele quer ver o seu e-mail HTML
ele quer ver o seu e-mail texto puro, e ele vai juntar os dois e vai ver se ele concorda que as duas mensagens são parecidas. Então, se você clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele vai gerar para você, ó, só o texto daquele seu e-mail. Ele vai ignorar todas as tags HTML que tiver no seu e-mail. Isso aqui é importante que você faça. Muita gente não faz. Só que além disso, como eu disse, né, na parte do editor, do construtor mesmo, né, o Mautic ele vai incluir algumas opções interessantes. Né? Eles deram o primeiro passo de permitir aí que os desenvolvedores criem, né, essas opções. Nas próximas versões a gente vai poder usufruir aí desses recursos. Né? É mais uma vitória que a gente tem nesse sentido. Né? Outra coisa também que foi corrigida nessa versão atual é um bugzinho que tinha na 10.10 e na 10.10.1. Quando você cria um e-mail, o Mautic ele permite que você aplique aqui nas tags UTM, né? Ele permite que você faça essa configuração aqui, né? Você põe o nome da campanha, você põe a mídia, o conteúdo específico daquele e-mail. Ele não estava indo com o source, né? Ele estava indo só com o mídia para frente. Então eles corrigiram esse bug no 2.11. Quando você enviar um e-mail aqui pelo Mautic, ele vai aplicar a UTM corretamente. E a única adição aqui no nosso sistema de e-mail agora, né, foi aqui, ó. Não sei se vocês usam, né, mas o Mautic ele permite que você crie um formulário de feedback de cancelamento de inscrição. Então, eu envio o e-mail para minha lista, lá embaixo, no rodapé, por causa da lei da Anticipando Brasil, eu tenho que colocar, né, caso você não queira receber mais mensagens, clique aqui e cancele a sua inscrição. É aquela mensagem padrão que todo mundo coloca. Se a pessoa clicar ali, por padrão no Mautic, ela clica, pum, ela já sai. O Mautic não faz nenhuma confirmação, não faz nenhuma pergunta, a pessoa está fora. Né? Se eu vier aqui e criar um formulário, e eu também posso criar aqui, ó, a minha página, eu vou editar essa página lá na minha landing page, a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês, eu posso aplicar um design bonito, eu posso pôr meu logo, eu posso pôr minhas cores, e eu posso pôr um formulário no meio, né? Olá, que pena que você quer sair. Qual é o motivo do seu cancelamento? Você coloca, eu estou recebendo muitos e-mails, não me inscrevi nessa lista, eu acho que esse conteúdo é inadequado, não tenho mais interesse nesse produto. E você consegue formatar melhor essa página e não utilizar o padrão do Mautic. Então são recursos que o Mautic vai incorporando, né? E vai incorporando ali na ferramenta para que você possa cada vez mais customizar a parte interna do Mautic, né? Todo mundo que já em algum momento cancelou alguma inscrição em uma lista, né? É comum, você clica lá e você cancela. E é comum também, assim, às vezes ninguém perguntar, mas por que está cancelando? Para as minhas métricas aqui da PowerTik, é importante saber por que o contato cancelou a inscrição dele. Será que os meus e-mails não estão bons? Será que ele perdeu interesse no Mautic? Ou será que eu mandei algum e-mail para ele e ele não entendeu aquele e-mail e se sentiu ofendido, por exemplo? Eu tenho que ter um formulário ali perguntando um feedback, sabe? Qual é o motivo da sua saída, né? E a pessoa vai lá e me informa o motivo do cancelamento, né? Então, assim, você agora vai poder montar uma página mais bonitinha e não utilizar o template padrão do Mautic. E vai poder também, já pode, né, desde sempre, especificar esse formulário aí com as questões do porquê que você está saindo da minha lista, né? Fica interessante vocês usarem esse recurso, tá? O Focus, né, o nosso querido Focus, foi corrigido na versão atual, né? Quem utilizava aí o 2.10.1, né? O 2.10.0 teve ali um pouquinho também ali de bugzinho, um bugzinho ou outro, né? Mas não chegava a ser um problema, né? Mas agora eles deram um jeito, né, de corrigir, tá vendo? Ainda tá no modo de teste ainda, o botão tá um pouco deslocado ainda. Eles estão dando opções para que eu possa customizar, né? Eu posso vir aqui e customizar todinha a minha mensagem, né? Do Focus. E o mais legal é que eu posso enviar um Focus numa campanha. Então, para quem não sabe o que é o Focus ainda, quem não se situou o que é o Focus, todo website que você navega hoje tem pop-up. Né? Tem uma janelinha que você está navegando, pum, ela abre. Olha, baixa aqui o meu e-book.
Olha, não se esqueça de preencher, de entrar na minha newsletter. Né? Olha, tem esse cupom aqui da minha loja. É comum, muito comum hoje você ter essa opção. O Fox do Mautic, ele pergunta, né, ó, quando que ele vai ser exibido, né? Quando a pessoa abrir a página, quando a pessoa tiver a intenção de sair, né? Quando a pessoa movimentar o mouse para cima, o mouse para cima, né? A pessoa e clicar ali na aba para poder fechar a aba, esse pop-up vai abrir. Quando ela rolar um pouquinho a página para baixo ou para cima, até o meio, até o fim, ele vai exibir e você pode vir aqui e customizar o conteúdo, né? O que você quer exibir, né? Para a pessoa. Enfim, ele deixa você exibir ali, né, as opções, né? E o que tem de legal nisso, né? Eu posso, por exemplo, na minha campanha, montei uma campanha específica, né? E eu quero que assim que o meu contato chegou numa pontuação lá de 50 pontos, eu quero exibir um cupom para ele, um pop-up no site para ele. Eu não vou enviar por e-mail, eu quero que ele acesse meu site. Ou se a pessoa já realizou o opt-in e você quer muito que ela leia um artigo específico seu, assim que ela visitar o seu site, você vai fazer a verificação, né? Nossa, a pessoa tem opt-in? Tem. O e-mail é válido? É. Então exiba aqui exibe o anúncio aqui, um cupom de desconto, exiba uma promoção, exiba um login específico para que a pessoa possa interagir com o seu conteúdo, né? Então é um canal do Mautic que está recebendo mais atenção, né? Agora, né? Algumas correções de erro, algumas melhorias também de recursos, de assertividade, né? Está mais estável o Focus. E nessa parte aqui de uso do Mautic é isso. Vamos ver aqui as configurações, que também tem algumas opções interessantes aqui, né? As categorias, que não usa categorias globais aqui do Mautic, né? Eu recomendo vocês começarem a utilizar as categorias, porque na próxima versão, a 2.12, eu vou poder aplicar uma pontuação nas categorias. Hoje, a pontuação do Mautic é global. Um lead tem 100 pontos. Pronto, né? Mas, futuramente, o lead vai ter uma pontuação baseada na categoria dele. Então, eu posso pegar um lead, aplicar 5 categorias nele, por exemplo, e cada uma das categorias vão ter uma pontuação específica. Então a gente já recomenda assim, que vocês comecem a organizar o mouse de vocês, já comecem a organizar as campanhas para incluir essas categorias, para assim que sair o recurso, vocês já poder usufruir disso. Né? Então é um aviso, né? Uma dica. Olha, já comecem a usar as categorias globais do Mautic, porque assim que sair mesmo aí esse recurso da categoria, você já vai poder se beneficiar disso, né? E é interessante pelo seguinte, né? Vamos dar uma olhadinha para vocês verem aqui. O 2.11 começou a flertar com esse recurso. Deixa eu pegar aqui para você ver. Então eu recomendo que vocês já pensem e repensem as suas categorias, né? Ele não deixa. Ele já deixa você criar as categorias de ponto, né? Vocês viram aqui as categorias. Opa, abre configurações. Você já cria aqui as categorias de ponto, de pontuação. E para que na próxima versão vocês já vão poder utilizar isso daí. Tá bom? Já uma dica. Quem for criar uma campanha essa semana aí, já cria a campanha pensando, nossa, já vou categorizar aqui já vou criar algumas categorias e vou começar a aplicar elas, que assim que chegar a pontuação, eu vou conseguir já utilizar esse recurso. Tá bom? É uma dica, né? Nos webhooks, o que mudou aqui no webhook, né, que não era essa versão, mas também foi muito melhorada nessa versão, é que todas as ações agora aqui dos webhooks, o mouse que ele vai enviar o post, né, o payload que ele chama aqui, né, vai enviar o conteúdo desse webhook e ele vai esperar o timeout. Né? Antes ele enviava e não esperava o timeout, que era um problema, porque às vezes você tem um sistema um pouco mais sobrecarregado, ou então algum sistema que recebe muitos webhooks, o Mautic não tinha paciência de esperar ali 1, 2, 3 segundos até o sistema aceitar aquela requisição dele, né? Ele já cancelava ali a sua conexão.
Quem tentou integrar o Hotmart, por exemplo, por um tempo aí, percebeu isso daí. Qualquer momento ali que os servidores do Hotmart, né, que os endpoints do Hotmart, que recebem os webhooks, eles estavam ali um pouquinho mais sobrecarregado, o seu Mautic não conseguia fazer esse envio. O Mautic travava, dava mensagem de erro. Então, a única melhoria que teve é que ele vai, que eu me lembro, são 60 segundos. Ele vai esperar um minuto ali em relação ao timeout. E aqui no caso, né, você vai poder escolher qual vai ser a ordem cronológica desses eventos. Ou seja, né, você vai querer montar uma fila que os últimos itens que chegarem vão ser os primeiros a sair, ou você vai respeitar a ordem de chegada. Né? Então, entrou um lead agora, entrou um webhook agora, entrou um outro depois. O primeiro que vai ser executado vai ser esse primeiro que entrou, não o último que entrou. Né? Então, vocês vão poder trocar aqui a ordem cronológica dos webhooks. Vai muito da sua estratégia aí, né? Vai de cada um isso daí. Não tem como predefinir um padrão para isso. Os campos customizados também. Não teve nenhuma grande mudança, né? Não teve nenhuma alteração assim, considerável, continua do mesmo jeitinho. Né? O único detalhe que a gente pede aí, que pede muito, né, que vocês fiquem atentos em relação ao campo publicamente atualizável, né? Se algum bot descobrir que esse campo, alguma URL sua que faça uso do publicamente atualizável, o bot descobrir aquilo, o bot chega a travar o seu banco de dados, chega a travar o seu Mautic, porque cada requisição que ele fizer ali vai gerar uma requisição no seu banco de dados também, né? Não é simplesmente gravar o acesso à URL, é gravar o acesso à URL e instanciar a classe de leads, preencher essa classe de leads, modificar a informação do lead e salvar isso daí. Então, você multiplica isso por 20, 30 mil acessos de um bot, são quase 100 mil operações no seu banco de dados. Então, a gente só pede que fiquem atento a esse campo publicamente atualizável. Quem for usar esse recurso aqui, ó, obrigatoriamente utilize o CORS, né? Obrigatoriamente utilize o CORS. Aqui na PowerTik a gente não deixa o cliente usar isso daqui sem ligar o CORS, porque é perigoso, né? Muito perigoso, a ponto de travar o servidor e atrapalhar os seus dados. Né? Então, a gente só. O único adendo é esse daí, né? Fica atento nesse campo aqui. Não use ele achando que ele é um campo normal, porque ele não é, né? Não é um campo simples, né? Nas configurações do Mautic, tem aqui uma coisinha ou outra que a gente pode vislumbrar da versão anterior, né? Por exemplo, ó, quando você tem vários usuários trabalhando junto no mesmo Mautic, é muito comum eu abrir um formulário, editar esse formulário e salvar esse formulário. O meu companheiro aqui ele vai abrir e vai dar uma mensagem para ele: olha, esse formulário está bloqueado pelo Luiz. Mas, putz, eu mexi nesse formulário faz tempo já. Eu mexi de manhã com ele. Já passou um bom tempo. O Mautic ele segura esse bloqueio, né? O Mautic ainda considera que eu estou editando esse formulário. Então você pode vir aqui e colocar quanto tempo em segundo o Mautic vai segurar esse bloqueio. Né? Então você pode colocar, por exemplo, 300 segundos, por exemplo. Então depois de 300 segundos, se alguém for abrir esse formulário, o Mautic vai deixar abrir. Ele não vai mais avisar que o Luiz estava editando, né? O Luiz editou e não fechou corretamente, enfim. Ele vai segurar. Aqui na API, o Mautic seria mais algumas camadas de API, né? Infelizmente ainda não tem API para tags, né? Tá em desenvolvimento a API para quem for usar as tags. Mas a autenticação básica tá bem rápida. Em teste de desempenho, a gente encontrou um desempenho muito maior utilizando a autenticação básica do que a própria API OAuth, né? O OAuth 1 ou OAuth 2, por exemplo. É muito mais lento para trabalhar em termos de desempenho. Se tiver ali 15, 20 pessoas utilizando a API, é complicado, né? Então a API básica ela está com um desempenho muito melhor do que a OAuth, né? O token tradicional do OAuth. Aqui no ativo não teve nenhuma mudança também, né? Sempre lembrando que você pode vir aqui por causa dos seus próprios usuários, né? Aqui é um pouquinho de gerência de TI, né? Você pode vir aqui e remover algumas extensões aqui para que o seu cliente ou alguém não envie esses arquivos. Na campanha
ainda não corrigiram aquela mensagem chata de ficar aqui notificando erros de campanha, né? Se você deixar habilitado esse recurso aqui, é o seguinte: você tentou mandar um e-mail, só que vamos supor que o Spark Post estava fora do ar. O Malt vai gerar uma mensagem: olha, não consegui enviar esse e-mail. Só que ele vai vir aqui, ó. Depois de 1 hora, ele vai novamente tentar enviar esse e-mail. Aí o Spark Post voltou, beleza, aí vida que segue. Só que o que acontece, né? Ele também notifica uma tentativa de envio para uma pessoa que cancelou a inscrição na lista. Então, se você enviou um e-mail para a pessoa e a pessoa marcou lá que não quer receber mais e-mails, seus e-mails, todos os e-mails posteriores da sua campanha vai gerar uma mensagem de erro aqui no Mautic. Então, se você realmente quer ter esse controle de que o Mautic gerencie, né, os erros da sua campanha, caso alguma coisa falhe, o Spark Post fique fora do ar, o SMTP fique fora do ar, enfim, qualquer coisa falhe ali, o Mautic vai tentar novamente, então aceite que você vai ser um pouquinho incomodado por mensagens de erro aqui no sininho, né? Aqui na central de notificações. Quem não quer ser incomodado pelo sininho, e não quiser utilizar também esse recurso de falha, é só vir aqui e remover. Fica a critério de vocês também. No e-mail aqui, né, a gente não configurou nenhum e-mail aqui ainda, esse é um de teste, a gente não envia. O único porém aqui, né, é na central de contatos aqui embaixo, né, que desde a versão 2.10 também, ele permite que você... Quais são as opções que você vai permitir que o seu contato gerencie na central dele? O que é isso daqui? Né? O Mautic ele se adequa às leis de todos os países que utilizam. Né? O Mautic hoje ele é usado em mais de 48 países, por causa de possuir todos esses idiomas. Né? Então, por exemplo, você quer que a pessoa opte por quais segmentos ela quer participar ou não. Se ela quer pausar o envio. Por exemplo, assim, a pessoa vai sair de férias, ou então ela vai se afastar por um tempo, uma licença médica, que seja. O seu contato pode ir no seu Mautic lá e configurar que pausa os envios para mim aí, que por enquanto ele não quer sair da sua lista, mas também não quer receber e-mails. Ele pediu para pausar. Né? E quais são os canais que ele quer utilizar? Né? Você permite que o seu contato escolha se ele quer receber e-mail, quer receber notificação, se ele quer receber SMS, né? Os canais que você tem disponíveis ali, né? As categorias que eles vão utilizar, né? A frequência também que é interessante, é interessante, é importante que vocês respeitem, né? A frequência de envio do contato. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais para vocês sobre a frequência. E as configurações gerais de preferência, né? O e-mail dele, para trocar o e-mail dele, para fazer uma série de coisas, né? Aqui, pessoal, nas frequências, é esse campo aqui, ó. Frequência de envio padrão, por exemplo. 4 por dia. O Mautic, é muito comum que aqui na parte que a gente tem clientes de todos os tamanhos, todos os portes, né, a gente vê que tem muita gente que usa o Mautic, vários usuários no mesmo Mautic. O marketing está usando, a venda está usando, o departamento de pós-vendas está utilizando, o próprio sistema de notificações a pessoa do cara está usando. E pode ser que aconteça que no mesmo dia a pessoa receba 5, 6 e-mails vindo do Mautic. Isso chega a incomodar, dependendo do perfil da pessoa. A gente que é mais tecnológico, a gente não liga de receber 10, 15 e-mails do mesma empresa. Ok, né? A gente configura até notificação de redes sociais, às vezes, para poder receber toda hora que alguém falar com você, você recebe uma notificação. O Trello avisa o dia inteiro a gente, né, de atualizações ali. Mas tem pessoas que não gostam disso. Né, e eu tenho que respeitar isso nas minhas campanhas de marketing, porque é uma lei brasileira. Então você vem aqui, você configura, olha, não contate uma pessoa mais de 5 vezes a cada dia. Se acontecer, né, da pessoa, de o Mautic enviar um sexto e-mail, esse e-mail vai ficar pausado para a pessoa. Assim que virar o dia, o Mautic vai realizar esse envio para ela. Ele não vai enviar mais do que 5. Né? Caso o seu sistema envie 10, ele pausa 5 hoje, envia os outros 5 amanhã. Ele vai respeitar essa frequência. Você pode colocar uma frequência semanal, mensal, enfim, né? E isso aqui você configura um padrão para o seu sistema. Mas o próprio lead pode vir aqui e configurar o quanto que ele quer receber. O seu sistema são 5. Mas o seu lead pode vir aqui e falar, olha, eu quero receber um e-mail por dia só. Para esses caras não me encher o saco. Né? Então, o seu contato pode vir aqui e modificar do gosto deles daqui, né? Fica a critério do próprio contato.
nas configurações do contato, ainda tem a única opção é essa, né, de a partir de quantos contatos importados que ele vai entrar, a importação vai entrar em segundo plano. Eu ponho zero aqui, porque toda importação eu quero que seja em segundo plano. Consome muito menos recursos do Mautic, dá muito menos problemas. Se você vai importar uma lista, a gente teve um cliente aqui que importou 80 mil contatos uma vez só. Então, se você põe em segundo plano, demorou quase uma hora para importar porque o Mautic vale dos e-mails, né? Então tem um grande processamento em segundo plano acontecendo ali, né? Se fosse no front-end aqui, se fosse na tela, ia travar, ia dar timeout, ia acontecer uma série de problemas que no segundo plano não acontece. Nas configurações do landing page também, a única adenda desse daqui, né? Teve um amigo do grupo que descobriu alguns hackzinhos, depois vocês procuram no post lá, para incluir aqui umas tagzinhas do Open Graph, do Facebook, do Twitter, né? Aquelas tags, quando você publicar uma URL, ela aparecer um pouquinho mais bonita, né? Interessante, depois vocês procurem no histórico do grupo, lá vocês vão encontrar isso daí. No tracking, tem coisa interessante, né, da versão anterior. Antigamente o Mautic não permitia que você escolhesse o modo de monitoramento de contato. Agora o Mautic permite. Eu recomendo que vocês utilizem os três. Né? Se você monitora leads na Europa, você não pode monitorar o lead por IP. É uma lei lá, né? A não ser que você exiba uma notificação no seu site. E aqui entra, né, que ele vai monitorar o lead pelo fingerprint, ou seja, informações do dispositivo, e também vai monitorar o lead por tracking de URL. O que é isso? Quando você manda um e-mail para o contato, um e-mail frio, você não tem nenhum log anterior desse contato, é a primeira interação sua com o contato, você importou o contato, você não tem o IP dele, você não tem o fingerprint dele, não tem nada dele, e você envia esse primeiro e-mail para ele. Né? Você pode traquear o contrato pelo e-mail, pelo link do e-mail, nem tanto pelo fingerprint, nem tanto pelo IP. É muito mais assertivo para você obter informações de quem é essa pessoa através desse tracking do link do e-mail, do que necessariamente você esperar ele abrir a sua página e o tracking do Mautic que colher informações dele. É mais uma camada que eles colocaram nesse monitoramento para identificar melhor as pessoas. Então, eu recomendo que vocês usem os três, que vai melhorar muito a identificação de contatos no seu Mautic. Aqui, né, quem usa o Pixel do Facebook, quem usa o Google Analytics, vai poder configurar aqui. Qual que você vai poder colocar tanto o landing page do Mautic quanto no seu tracking padrão do Mautic. O que ele faz, né, isso aqui? Vamos supor que você configurou uma meta, um evento no Google Analytics. Assim que a pessoa preencher o formulário e visitar a página de obrigado, você vai poder, na sua campanha, né, gerar um evento no Google Analytics. Ou você vai poder segmentar essas pessoas naqueles públicos personalizados do Facebook, pelo Pixel. O Mautic vai passar a URL que a pessoa visitou, o nome do seu evento e também o e-mail do contato, para melhorar a sua segmentação no Facebook. Então, quando você for criar um anúncio lá, você escolher um público lá, um público do seu Pixel, o Mautic ele vai passar o e-mail com parâmetro para que o Facebook realmente entenda quem que é que está acessando. Muito legal isso daí, porque se a pessoa está logada no Facebook e ela acessa o seu site, o próprio Pixel se encarrega de fazer a verificação. Se a pessoa está deslogada no Facebook, o Pixel não vai identificar ela. Então, passando o e-mail como parâmetro, você consegue do mesmo jeito monitorar a pessoa no Facebook. Essa é a diferença. Isso aqui não é um Tag Manager, não é uma maneira de incluir scripts, não é isso. Né? O objetivo é você ser mais assertivo na hora de você criar um evento no Google Analytics. Você configura aqui o evento baseado nas suas regras de campanha. Né? Então, por exemplo, assim que o lead alcançou 100 pontos, você quer ir lá e gerar um evento no Facebook, no seu Google Analytics para gerenciar isso. Ou quando você quiser montar um público no Facebook, para fazer um anúncio posterior, fazer um remarketing, enfim, você poder passar o e-mail como parâmetro, para que o Facebook, independente se a pessoa está logada ou deslogada, o Facebook consiga monitorar ela. Você conseguir monitorar ela nesse caso, né? Aqui tem um recurso novo, que para quem tem um Mautic aí, né, a gente tem alguns Mautics aqui que tem um tráfego enorme, né, de page hits, né, ou de e-mail hits, né, de open hits dos e-mails. Então você manda uma campanha para 300, 400 mil pessoas, você espera que 10, 15%, 20% que seja
vai abrir bastante abertura num período, às vezes, de 1, 2 horas. Né? Você vai ter muito acesso, 50 mil acessos no seu site, 50 mil acessos no Mautic, né? Cada e-mail aberto, cada página que o visitante acessa no seu site gera um processamento no Mautic. E como que você vai gerenciar esse processamento? Como que você vai tirar o gargalo disso? Né? Como é que você vai fazer com que o seu Mautic não trave, que o seu MySQL não trave, que não dê um problema de memória, que não estoure memória, que não vaze memória, que o seu PHP não consuma todos os recursos do sistema, ou que o seu Nginx, por melhor que seja o Nginx, né, quem usa o Engine ainda aí, consiga não afogar o servidor com o tamanho do processo, porque a gente está falando do envio de e-mail. Imagina você envia um e-mail para 300 mil pessoas e 50 mil pessoas abrem o e-mail. Na hora que você envia, são 50 mil pessoas enviando requisições para o servidor. Cada página que essas pessoas vão abrir no seu site vai gerar mais requisição do servidor. Você tem que considerar aí 150 mil requisições em 1 hora. Se o seu servidor aguenta isso, será que você precisa ter um servidor forte para aguentar isso? Sendo que às vezes você não faz muitas campanhas ao longo do mês. Então, em questão de provisionamento, questão de escalar o seu sistema, a PowerTick que a gente desenvolve algumas tecnologias para isso, né? Para esses clientes que precisam desse volume de informação. Né? O cliente normal, que usa o marketing normal, você não precisa ter esse recurso. Mas quando você crescer, quando você escalar, quando o seu negócio der certo, quando a sua campanha estiver bombando, será que o seu Mautic está pronto? Será que só instalar o Mautic é o suficiente? Será que instalar o Mautic e colocar, não, eu hospedo em tal lugar. Tá, mas o que esses caras fazem para o seu Mautic funcionar mesmo? Né? Eles vão querer vender para você o servidor ou eles vão arrumar o seu Mautic para que o seu Mautic funcione tecnologicamente melhor sem que você tenha que recorrer para o servidor? Né? Porque senão você vai fazer infinitos upgrades, sendo que existem maneiras mais inteligentes, mais trabalhadas de você gerenciar processamento. Né? Esse que é o recurso novo do Mautic, né? Que é o enfileiramento de mensagens. Por exemplo, você envia 300 mil e-mails agora da sua base. Você tem 300 mil e-mails, você tá com o pau no gato. Conforme seus e-mails vão sendo enviados, né, conforme vocês vão recebendo as requisições do envio, você pode direcionar para outro servidor, que não é o seu Mautic, o PageRit. Esse servidor ele vai aguentar receber bastante PageRit porque ele não tem a carga do Mautic. Ele só recebe PageRit. Esse cara, numa filinha aí de, vamos supor, às vezes 100 mensagens, 200 mensagens por minuto, 1000 mensagens por minuto, vai aos poucos, de acordo com os recursos que você tem no seu servidor, enviando os page hits para o seu Mautic. Então ele absorve aquela carga enorme, segura aquela carga enorme e vai enviando aos poucos para você. Assim o seu Mautic não precisa estar hospedado num mega servidor, que você vai usar ele 2 vezes por mês só, gastar uma fortuna de estrutura de TI, para usar pouco, né? E você consegue absorver, caso necessite, absorver uma grande quantidade de page hits, uma grande quantidade de open hits nesse servidor aqui do Rabbit, por exemplo, que é o mais popular, né? Que é o OpenSearch mais popular. O Rabbit vai receber todas as requisições e vai encaminhar para você, conforme necessário. Aí você consegue, ao longo do dia, ir processando essas requisições. Porque quando você trabalha com uma base grande, você começa a se desprender um pouquinho do tempo real. Né? Tempo real é 50 mil contatos. 500 mil contatos não dá para ser tempo real. Você vai ter que dividir mesmo, você vai ter que trabalhar com fila. As coisas vão sendo processadas por causa do volume. É muito complicado você gerenciar isso daí. Então esses sistemas eles fazem esse controle para você. Se o seu sistema escalar, hoje o mouse vai aguentar. Né? Se o seu sistema fosse, nossa Luiz, eu tenho uma base aqui de 1 milhão de contatos, eu vou ter que enviar, a gente tem cliente que envia 2, 3 milhões de e-mails por mês. Como que esses caras que a gente faz isso aqui fora, né? Não era dentro do Mautic, né? Mas agora dentro do Mautic, eu tendo a opção de dentro do Mautic poder escalar o meu servidor, é fantástico, é fantástico. Né? Outros sistemas concorrentes não têm esses recursos. Tem alguns sistemas aí que a gente sabe, se você apertar muito ele estoura. Né? Então eles inclusive sobem o preço para que você não use mesmo, né? Então o Mautic ele está começando a dar os primeiros passos aí para que dentro da própria ferramenta você consiga escalar, né? E escalar grande. Então, você vai escalar mesmo, né? Você vai conseguir colocar ali 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões tranquilamente, porque ele tem recursos
que aguenta esse processamento, que distribui o processamento e que enfilera o processamento. Então, assim, tecnicamente, eu que sou da TI, né, eu que sou programador, também mexo muito com TI, que na parte que eu mexo com bastante TI, a gente fica até, a gente fica feliz de ver isso daí. Porque é um passo que o Mautic dá para mostrar que eles estão entrando no mercado com tudo. Né? E no mercado grande. Eu não estou falando do Mautic para você gerenciar 5 mil contatos. Eu estou falando de milhão. Né? Então, a gente até brinca aqui na parte quando vai reunião com o pessoal, fala assim, tem sistema aí que você só pode usar se você for pequeno. Se você crescer, você já não consegue nem pagar ele, porque fica tão caro, conforme cresce a sua brasa, ele fica tão caro que fica inviável, né? O Mautic não. O Mautic, meu amigo, se você tem 1000 contatos, ele roda super bem. Agora, se você tiver 1 milhão, vai rodar igual, né? Você vai ter que ter uma boa estrutura para guardar, você ainda vai ter que distribuir, escalar esse Mautic aí. Aqui, hoje, a gente tem essa estrutura para fazer isso, né? Por isso que o nosso Mautic não é clique e compra, você faz uma reunião com a gente primeiro, a gente vai entender o seu negócio, eu vou entender como que você vai utilizar o Mautic, eu vou entender como é que vai ser usado esse Mautic, para daí a gente escolher que o setup mais adequado para a sua necessidade. Seja ele para 1000 contatos, seja ele para 1 milhão de contatos. A gente não tem um padrão de Mautic. Né? Não tem, a parte que não faz padrão, não tem receitinha pronta. Olha, clica aqui e instala. A gente não faz isso. Não é assim que a gente trabalha, né? Porque eu tenho que olhar o seu negócio. Se você tem 1000 contatos, qual que é a melhor maneira de eu fazer esses 1000 contatos receber o seu e-mail? Qual a melhor maneira de eu fazer esses 1000 contatos serem rapidamente inseridos nos seus segmentos, nas suas campanhas, o monitoramento de contatos deles ser rápido, ser ágil, e conforme você for crescendo, a gente vai adaptando o seu Mautic para que aguente esse crescimento, né? Então a gente faz um acompanhamento, né? O nosso serviço é esse, é fazer você ter sucesso com o Mautic, desde o uso dos conceitos, da operacional e também da parte de infra, né? Que também a gente não pode deixar de lado, né? Então esse recurso aqui é uma telinha simples, né? A gente olha assim, mas por trás desse sistema que ele é fantástico, né? É um sistema formidável aí de, de processamento de fila, né? As configurações de login não mudou nada, no webhook a única coisa que mudou, né, que você vai poder colocar o CLI para rodar, né? Ele é mais rápido. Se você vai enviar muito webhook, compensa você usar esse CLI. Se você não, quando eu digo muito assim, vamos supor, se você habilitar todos aqueles webhooks do Mautic, você vem no CLI. Se você habilitar só um ou outro webhook lá, não tem problema, o Mautic vai conseguir aguentar o tranco. E como que você vai trabalhar isso daí, né? Se você vai enviar cronologicamente ou reversamente, né? O que é o cronologicamente? O primeiro que saiu o primeiro que entrou é o último que sai. O inversamente o cara entrou, o cara já sai. Então você vai até nisso, né? A gente tem que trabalhar no Mautic. Por que a gente fala, né, que não posso instalar um Mautic receitinha, porque não funciona, né? O Mautic é muito complexo para que eu acredite que é só simplesmente instalá-lo, né? E essa é a parte de configurações também, né, do Mautic. Não teve muita mudança aqui, teve só essas adições desses recursos, né? E o interessante é que, como eu disse para vocês, né, que o Mautic ele vai partir, né, desse ponto de que você vai preparar para o 2.12. Eles estão começando a fazer isso aí. Isso é o terceiro beta do Mautic, né? A gente teve o beta 2.9, o beta 2.10 e agora o beta 2.11. O que mostra que eles estão cumprindo com o que eles prometeram. O roadmap também. Esse Mautic 2.11, ele teve 80% do roadmap cumprido. Né? Por Open Source, pessoal, geralmente nem roadmap não tem. A gente começa por aí, para você ver a seriedade do Mautic, né, deles colocarem ali o roadmap. Muitos sistemas que vocês usam open source não tem roadmap, muito menos público, né, ainda público então nesse diz. O Mautic abriu, no site da Particle vocês vão achar lá o roadmap do Mautic. Baixe no Google, é uma tradução do roadmap oficial deles. E mesmo assim eles cumpriram 80% do que eles prometeram. Esses 20%, acho que foram 12 recursos, vão voltar para a fila de execução e vão entrar em alguma versão. Mas é legal porque a gente vê que eles estão com um rumo definido. O Mautic não é uma ferramenta que ele vai sendo desenvolvido ao bel prazer. Assim, o cara, vou criar um recurso hoje. Não, eles têm um caminho. Eles estão seguindo um caminho, eles estão seguindo uma trilha, uma linha, né, para realmente se posicionar cada vez mais
né, no mercado para competir com as ferramentas proprietárias, porque muitas ferramentas proprietárias elas têm a estabilidade de serem as pioneiras. Só que o Malt está chegando e o Malt está colocando coisa que esses caras não têm. Né? E tem a possibilidade de você poder desenvolver o seu e estender o seu. E, Luiz, a minha empresa vai usar o Mautic, a gente vê muito isso aqui na Partiq, né? A minha empresa vai usar o Mautic, eu quero conectar aqui nesse sistema. Beleza, o Mautic tem API. Se não tem API, o Mautic, você tem acesso ao banco de dados, você pode criar a sua API. Né? Por que não? Né? Se você tem um programador, seu programador com certeza é hábil para fazer isso. E permite que a gente desenvolva plugins, temas, extensões. Aqui na Powertic a gente desenvolve muitas integrações com o WordPress, né, para exportação de dados. Né, muitos clientes querem planilhas com os dados do Mautic, arquivos CSV com os dados do Mautic. A gente desenvolve aqui para eles também. Então você vê que cada vez mais o Mautic ele se aprimora e esses lançamentos que a gente viu aqui no webinar mostra que o Mautic está validando e-mail, porque a maioria dos outros sistemas que vocês vão utilizar, você vai ter que usar um terceiro para validar o seu e-mail. O Mautic não, você vai validar o e-mail dentro do Mautic. Né? Alguns sistemas terceiros, eles não escalam. Ou, se eles escalam, eles vão cobrar muito caro de você por causa dessa escalada aí na sua base de leads, no seu tracking. O Mautic não. O Mautic fala assim, olha, configura um Rabbit, me passa o endereço desse Rabbit, que a gente vai conversar. E custosamente, não é custoso, não é caro isso. Você configurar um servidor Rabbit e aguentar ali 1 milhão de requisições. Né? Mas com certeza vai ser muito caro você pegar um concorrente do Mautic hoje e falar assim, olha amigo, eu tenho 1 milhão de contatos, eu vou enviar 5, 6 milhões de e-mails hoje, quanto que fica a brincadeira aí? Né? É inviável. A gente tem na Powertic clientes que chegaram na barreira dos 80 mil contatos, a nossa média aí de cliente, 80 mil contatos, 100 mil contatos, que eles vieram de diversas ferramentas pro Mautic justamente porque eles cresceram. Né? Luiz, eu era pequeno, tal ferramenta funcionava. Eu cresci, sou grande, não tá dando mais. Não tá dando por quê? Porque é caro, porque não escala, porque eu não tenho controle, eu não posso nem configurar meu SMTP, eu não posso configurar um pool de IPs para enviar, eu tenho que contratar um serviço que eu não sei que serviço que é, eu tenho que pegar um Spark Post que me põe em blacklist às vezes, eu tenho que pegar um SendGrid que é uma fortuna para poder enviar e-mail. Sendo que eu posso ter aqui na minha estrutura, aqui, junto com o Mautic dele, toda a estrutura necessária para fazer o pool de e-mails. Nossa, olha, você vai enviar 500 mil e-mails, vamos criar uma estratégia então de enviar 200 nesse IP, 200 nesse IP e 100 nesse. Esses 100 mil aqui, olha, a gente só vai enviar para esses 100 mil aqui os e-mails dos principais clientes seus, que eu tenho certeza que nunca vai entrar em blacklist. Agora, esses outros dois aqui, a gente vai fazer uma rotatividade com ele. Se algum entrar em blacklist, o outro já assume na hora e você não sofre nenhum problema. Por isso que eu falo que não dá para a gente poder vender o Mautic como produtinho de caixa, né? Não é software Windows 2000, né? Que você entrava na lojinha, pegava a caixinha e usava, né? Tem toda uma análise que a gente tem que fazer aí. Análise e acompanhamento que a Powertic faz para que você tenha realmente sucesso com o Mautic. O Mautic ele não é um sistema, o Mautic ele é um organismo. Né? E a Powertic é um médico. Se você tiver que curar, você eu curo. Mas se você tiver que fazer uma rotina, um check-up, para que você não fique doente, a gente faz também. A gente trabalha nos dois pontos com você, tanto o Mautic quanto o seu WordPress. Né? A gente acompanha para que você esteja sempre saudável, para que o seu Mautic esteja saudável, né? Suas campanhas saudáveis, o seu uso seja mais proveitoso. Tá certo, pessoal? Eu vou abrir então aqui a opção para a gente poder conversar, tá? Muito obrigado pelos participantes aí. Esse vídeo vai ficar disponível, tá, no nosso site. Também a gente vai publicar no YouTube. E agradeço, tá? Eu vou